Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, eu tenho um problema sério com cheiro, né? Eu tenho um problema sério com cheiro. E aí eu tenho 450 mil perfumes, 350 body splashes, 800 hidratantes perfumados. Aí eu compro vela aromática, compro cheiro pra lençol, compro todas essas coisas. Aí eu comprei agora um, que eu botei agora. Agora mesmo, tipo, coisa de 5 minutos pra começar a gravar ali no livro. Que é Tobacco Vanilla. É um oxmelt, sabe? Que você pega um pedacinho, coloca no difusor e aí sai o cheiro. E eu achava que o tabaco, no nome, era apenas assim, é uma coisa mais mascarada, sabe? Uma coisa assim. Sei lá, eu me concentrei no vanilla, né? No título. Gente, minha casa está cheirando a uma charutaria agora. Parece que eu, assim, fumo 15 derbys e jogo as cinzas na casa. Tá um cheiro horroroso. Mas enfim, que isso tem a ver com o livro? Absolutamente nada. Bem-vindo ali no livro. O livro de hoje é um livro de uma moça que ela é francesa, chamada Clémence Michalon, nascida e criada numa cidade perto de Paris. Se formou no Instituto de Estudos Políticos de Paris, depois fez jornalismo na Universidade da Cidade de Londres, depois fez uma pós também em jornalismo na Universidade de Colômbia, se mudou para Nova York em 2014, atualmente é cidadã americana, por sinal, e lançou seu primeiro livro em língua inglesa, tá? Ela nunca tinha escrito nada, mas o primeiro livro dela resolve escrever em inglês em junho de 2023. Esse livro foi um sucesso e recentemente os direitos foram comprados pela Blumhouse. De quem eu estou falando? Da autora de A Inquilina Silenciosa. Esse livro, eu vi ele muito por aí, assim, toda vez que eu entrava na Amazon para ver os livros que tinham, os últimos lançamentos, tal, eu vi esse livro aparecer para mim. Eu achava que ele era muito mais antigo, mas aí eu descobri que eu estava confundindo ele com outro livro chamado A Paciente Silenciosa. Enfim, e este A Inquilina Silenciosa, ele é um livro de thriller psicológico. Eu não acho que é tão psicológico assim, mas é um thriller, ele é vendido como um thriller psicológico. E eu confesso que eu achei ele um livro muito, assim, divertido de ler. Fluiu as coisas. Em um determinado momento, eu fiquei um pouco irritada com a protagonista. Fiquei, mas enfim. Mas mesmo assim, achei super divertido, fluido o livro. E achei interessante que é um livro que vai contar uma história de thriller, né, de crime, que vai transitar entre 3 mulheres. Então, o livro é contado pelo ponto de vista dessas 3 mulheres. A mulher, que a gente não sabe o nome, que foi sequestrada e há 5 anos vem sendo mantida em cativeiro por um homem. A filha desse homem, que é uma menina de 13 anos. E a peguete, a namorada, a garota com quem ele está atualmente ficando. E que em determinado momento, sem saber que a nossa protagonista está ali com ele, vai também ter um relacionamento com ela. Um relacionamento que eu digo assim, elas vão se conhecer e vai ali ter um leve embate por causa deste homem. É o segundo livro que eu leio sobre mulheres que foram sequestradas e são mantidas em cativeiro durante muitos anos. Se eu não me engano, 5 anos que a mulher fica presa. Eu chamo mulher porque o nome dela só é revelado no final, tá? E a gente vai entender isso dentro da narrativa. Se eu não me engano, são também 5 anos que a protagonista de O Quarto de Jack, que esse aí acho que eu li em 2017, 2018, fica também presa. Elas sofrem as mesmas coisas, as duas personagens, tanto a mulher, a silenciosa, quanto a mãe do quarto de Jack, são novas, são sequestradas, mantidas num galpão, todo preparado para manter elas. Elas são sistematicamente violentadas durante esses anos e aos poucos elas vão, né, conviver com aquilo, né, porque não se tem muita esperança. Eu confesso que, em termos literários, O Quarto de Jack é muito superior à Inquilina Silenciosa. Porque, primeiro que em O Quarto de Jack você tem a escolha muito inteligente, na minha opinião, e muito sensível, de colocar toda aquela situação pelo ponto de vista do menino, do Jack. E em todo momento você entende que a mãe dele, embora tenha que lidar com os abusos, com a violência, com a perda da esperança, ela se vira
nos 30 para manter aquela criança que nunca viu a luz do sol, né, nunca nasceu em cativeiro, está mantida em cativeiro, não conhece nada do mundo exterior, e ensinar aquela criança a como viver, né, como interagir com as coisas, tentar diminuir mais o máximo que dá os traumas que ele pode causar, e mesmo assim ela ainda arma um plano de fuga, e isso é muito legal do livro, porque boa parte de O Quarto de Jack é o pós-fuga deles do cativeiro. E essa criança, nesse mundo onde tudo é muito diferente, até a luz é muito forte, e ao mesmo tempo ele tendo que ver a mãe dele, finalmente podendo desmoronar, sabe. É um livro de cortar o coração, mas é tão lindo, tão bem escrito, gerou um filme maravilhoso que eu adoro. Enfim, então eu acho que por causa disso, desse tipo de abordagem, a Inquilina Silenciosa sofre, porque ela não vai ter isso. Ela vai ter, e a gente aqui, antes de continuar, eu vou dar o final desse livro, tá bom? É óbvio que eu vou guardar o final desse livro com mais detalhes pro segundo bloco desse episódio, mas saibam que teremos spoilers nesse episódio. Porque assim, esse livro da Inquilina Silenciosa, ele é muito mais centrado, na vida dela como cativa. Quando a gente começa o livro, ela já está cativa há 5 anos, já está capturada, sendo mantida nesse galpão. A gente vai entender como é a vida dela lá, até que em um determinado momento, o sequestrador chega com ela e fala assim: "Ah, a gente vai ter que ir para outro local. Não sei o que vai acontecer com você, porque eu não tenho mais como vir para cá, porque, a minha esposa faleceu de câncer e eu vou me mudar. E eu vou me mudar para um local longe". E aí, conversa vai, conversa vem, aqui a gente precisa de uma suspensão da descrença, tá. Ele é meio que convencido por uma ideia dela de que ela pode, por exemplo, ser mantida em cativeiro dentro da nova casa dele, morando lá, junto com a filha dele. E ele topa. Eh, Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu ainda estava bem animada. Por quê? Porque eu pensei assim: "Maravilha, agora a gente vai acompanhar essa mulher sendo, desenvolvendo todo um plano para escapar". O que a gente acompanha não é isso. O que a gente acompanha é um despertar desta mulher e um reencontro dela consigo mesma. Porque é muito claro que o tempo que ela foi mantida dentro daquele galpão, ele fez tudo possível para esmigalhar e destroçar a personalidade dela. Ela fala muito dela em terceira pessoa, ela se lembra do passado sem se reconhecer, sem se conectar com ela mesma no passado. Existe uma cena que ela olha no espelho, ela não reconhece quem é aquela mulher e é ela mesma. Então esse livro ele é muito mais focado nisso, né. Como é esse ponto de reencontro dela com ela mesma, porém ainda em cativeiro. E isso eu acho muito legal. Assim como eu acho muito legal o relacionamento que ela começa a desenvolver com a filha dele, porque se ela teve sua personalidade, sua força, sua alma quebrada, destroçada, para ele é muito fácil trazê-la para convivência com a família, no caso com a filha de 13 anos. Essa convivência com ela, com essa menina, vai ajudar muito ela a se reencontrar. Ela é uma pessoa que depois de 5 anos sendo abusada e apanhando, se torna extremamente servil, extremamente, passiva, então ele se sente muito seguro em até mesmo apresentar ela para algumas pessoas como prima. E eu vou ser muito sincera, tá, eu já li alguns relatos de pessoas que são mantidas em cativeiro durante muito tempo, ou pessoas que foram sequestradas e sofreram violências muito grandes, em que isso ocorre. Liana Friedenbach, por exemplo, não pesquise no Google se você não sabe quem é, tá, não pesquisem. Mas enfim, teve uma menina chamada Liana Friedenbach que foi sequestrada aqui em São Paulo, e as pessoas que cruzaram com ela durante os 3, 4 dias de sequestro, não foi muito tempo, falavam que ela estava ali no canto dela, sabe, no automático, assim, porque algumas pessoas, a forma que algumas pessoas têm de reagir a traumas muito grandes. Enfim, então essa passividade da nossa protagonista, embora seja enervante para mim, vários momentos que ela mesma sabe que ela poderia escapar,
que ela mesma olha que ela poderia escapar, e ela não faz, eu coloco isso na conta do trauma, dos abusos, da violência, do medo, e é muito bem conduzido na minha opinião, pela autora, o leve quebrar dessa casca, sabe, de violência, até que ela finalmente consegue reunir força. Em um nível mais, menos trágico, obviamente, é meio que isso que acontece com nossa, um pássaro quase me atacou aqui a minha janela, meu Deus do céu. Enfim, voltando. Nossa, que ódio, gente. Enfim, em um nível menos violento e trágico, pessoas que vivem em relacionamentos tóxicos, por exemplo, às vezes demoram para perceber por causa disso, porque existe toda uma manipulação que, neste caso, nem sempre, tá? Nem sempre é na base da violência física, mas existe ali uma violência psicológica que vai, mais uma vez, minando a autoconfiança, criando medo, criando insegurança, que deixa a pessoa exatamente assim, letárgica emocionalmente, não conseguindo sair da situação que foi criada. E meio que é isso que acontece com ela, mas no nível do sequestro, da violência, do abuso. Isso é muito complicado. Achei corajoso da autora botar nesses termos. Seria muito mais fácil a gente torcer por uma protagonista que tá ali lutando todos os dias, por exemplo, a mãe do quarto de Jack, eu lembro que era meio que de praxe dela, uma vez no dia, ela e o Jack ficarem gritando numa mini janela que eles tinham ali para ver se alguém ouvia. Então você tem aqui no quarto de Jack uma protagonista que a alma não quebrou, né? A alma, ou pelo menos assim, está sendo segurada esta alma até ela sair, porque quando ela sai, ela tem a tentativa de suicídio, tal, 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 tal. Mas no A Mulher Silenciosa, não existe, na Inquilina Silenciosa, a sua alma, junto com sua personalidade, já foi pulverizada. Então é muito mais difícil, ela reagir e, consequentemente, muito mais difícil nós, leitores, torcermos por ela. Você não torce uma pessoa passiva, você torce uma pessoa que está tentando, entendeu? Enfim. E a terceira pessoa é que, já que o nosso sequestrador é um viúvo muito bem quisto na sua cidadezinha, existe a dona de uma lanchonete, de um diner lá, que se engraça pro lado dele, ele se engraça pro lado dela, e você tem essa terceira pessoa, que eu também achei super corajoso, porque muita gente mesmo da comunidade que leu esse livro, detesta esse personagem. Eu achei esse personagem incrível, não incrível, tá? Crível. Porque pra mim é um personagem que, assim, gente, o cara, ele era um psicopata. E ele se pinta como uma pessoa maravilhosa. Aí é muito difícil uma mulher olhar um homem bonito, responsável, educado, engraçado e não se apaixonar. Então é óbvio que ela vai se apaixonar. O lance ocorre quando ela descobre a existência desta inquilina silenciosa, que a princípio ele apresenta como prima e tal, tal, tal. E aí rola um ciúme, mas, gente, esta mulher não sabia do que estava se tratando. Então eu defendo essa personagem, embora a grande maioria ache ela detestável. Daqui pra frente eu já vou contar mais sobre a história, então eu vou precisar parar. Se você não quiser ouvir spoilers, por favor, pare também. Vou chamar o nosso patrocinador e, no retorno, a gente continua. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Conforme a gente vai caminhando na história, vai caminhando também o despertar dessa nossa protagonista. E, em paralelo, alguns flashbacks sobre como ela foi sequestrada, em que situação ela estava. Ela tinha ido para uma faculdade, não estava indo muito bem. Houve um momento da vida dela que ela sofreu. Não fica claro se ela foi estuprada ou se houve uma tentativa, mas ela foi drogada numa balada. Ela se perde da amiga dela, ela entra num carro, ela desmaia, ela acorda, a amiga já tá lá, ninguém acredita nela. Isso traumatiza ela, ela se sente insegura.
E ela meio que fica meio perturbada, já não vai mais muito bem na faculdade, e ela decide dar um tempo. Pegar as coisas dela, dar um tempo, enfim. E aí o cara lá que eu acho que é Ida o nome, enfim, não vamos dar o nome pra ele, como diria Déia Freitas, sem nome aqui. Ele sequestra ela e na cabeça dela ninguém está procurando ela, porque ela já estava ali num processo de depressão e na cabeça dela as pessoas vão achar que ela fugiu ou que ela se matou e tal, 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 tal. E ao mesmo tempo ela vai se lembrando disso no momento de despertar, então ela vai para o passado dela, assim como ela vai para o futuro através da filha dele, da Cecília, que é uma menina muito fofa, muito legal, mas que ela tem uma dificuldade de lembrar que é filha dele, ela vê a Cecília como mais uma vítima dele, o que pra mim ela foi idiota da parte dela, ela tinha que ter lembrado sempre que Cecília era sim filha dele, e ela aos poucos vai juntando seus caquinhos e voltando a ser quem era, até que ela chega ao final do livro, onde ele tá se sentindo mas tão seguro, em ter ela ali, ela não fazer nada, que ele começa a cometer erros. Por exemplo, tem um dia que ele sai pra ver a mina dele, a Emily, e deixa a chave da caminhonete na casa, que ela podia ter pego e fugido. Mas ela tinha aquela coisa de: "Ai, preciso salvar Cecília", e acaba que não vai. Aí o segundo erro, ele leva ela no centro da cidade, apresenta ela para o juiz da cidade, falando que é prima dele. E assim, é isso, né, a autoestima e a confiança do homem hétero psicopata, que praticamente são todos. Mentira, gente, mentira. Mas enfim, tem essa coisa da autoestima e da autoconfiança dele, que ele vai poder fazer tudo, que aquela menina vai eternamente ser submissa a ele. Aos poucos, depois que ela começa a construir reconstruir sua personalidade, ela resolve então sair pela casa procurando, provas, né, sobre o que ele fez com ela, tal. Na cabeça dela, foi uma situação de, oportunidade. Ele viu ela, pegou e tal. Ela com certeza sabia que ele já tinha feito isso com outras pessoas, com outras mulheres, mas na cabeça dela, o caso dela foi uma situação de oportunidade. Pesquisando ali, ela encontra caixas com os pertences de outras vítimas, fotos de outras vítimas. Ela descobre então um bolo de fotos Polaroid dela. Então ela percebe que ele já estava atrás dela há um tempo e que, consequentemente, ele viu naquele momento que ela estava saindo, indo embora da cidade, passar um tempo fora, uma oportunidade perfeita de sequestrá-la. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma mania que toda vez que eu saio, eu tiro uma foto no espelho do elevador e jogo nos meus stories. Eu não sou uma pessoa que, assim, ó, salva exceções como, CCXP, ou, pô, viajei para Nova York, que aí eu faço muitas stories porque eu quero contar o que tá acontecendo, quero falar sobre o musical que eu vi, sobre o famoso que eu tirei foto, sobre tal, sei lá quem que eu peguei um autógrafo. Então, mas aí eu faço geralmente naquele momento. Fora isso, eu não faço tanto stories falando, né? Até porque se eu gostasse de mostrar minha cara, eu não teria um podcast, teria um canal no YouTube. Mas porque mesmo assim, mesmo não sendo uma pessoa que gosta muito de falar nos stories, eu sempre tiro uma foto minha e posto nos stories quando eu tô saindo. Porque, juro por Deus, gente, é paranoia? Com toda certeza, mas pelo menos que fique essa paranoia me ajude em alguma coisa. Eu faço isso porque eu tenho muito medo de ser sequestrada, de sumir, desaparecer. E então eu sempre faço isso porque, aliás, é engraçado que eu contei essa história no meu último aniversário. Porque pra mim fica registrado a hora que eu saí, como eu estava vestida. Fica muito claro e pra onde eu vou. Geralmente eu coloco pra onde eu vou. Noite de RPG, indo pra purificação, sabe, saindo pra assistir filme com meu marido. Eu sempre deixo isso muito claro, porque você não sabe o dia de amanhã. Já aconteceu situações de eu pegar Uber, estava até indo pra Fundação Oscar Americano ver uma palestra sobre a Condessa de Barral, e aconteceu uma situação ali no Uber que eu tive que acionar a segurança do Uber, abrir janela, começar a berrar, né, e o cara me desovou ali, sei lá, no meio do Morumbi, sei lá onde eu estava, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, você nunca sabe. E eu sou mulher, eu tenho que viver 24 horas em alerta, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E assim,
fiz artes marciais, fiz workshop de defesa pessoal, mas é uma coisa que eu sempre falei pro André. Eu falei assim: se um homem vier me bater, se um homem vier tentar me imobilizar, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Aliás, em nenhum momento que eu fiz aula de combate, aula de Kung Fu, aula de defesa pessoal, em nenhum momento os meus professores me ensinaram ou tiveram a pretensão de me ensinar a bater num homem de, sei lá, 60 centímetros maior do que eu, mais forte do que eu, para fazer ele desmaiar, que nem a Viúva Negra faz nos filmes, tá? Em nenhum momento essas pessoas tiveram essa pretensão. Essas pessoas me ensinaram como eu consigo me desvencilhar de um agarrão e sair correndo. Como eu consigo me desvencilhar de alguém que está segurando meus braços e sair correndo. É esse tipo de coisa que a gente aprende quando se é mulher, em artes marciais, em combate, em defesa pessoal. Você não aprende a, sei lá, pagar o cara. A vida não é o filme dos Vingadores. Você aprende a sair de perto dele, sair do agarrão e sair correndo para pedir ajuda. Porque é isso que é isso que tu tem que fazer. Sair correndo. Aprender a tomar um soco, sem ficar tonta, aprender a tomar um chute, aprender a tomar um chute na perna sem cair para você conseguir ainda assim sair correndo. É isso que se aprende. É isso que a gente aprende. Professor lá, todo mundo, vamos lá, todo mundo dando soco um no outro, dando soco no estômago do outro pra ver, pra calejar. A gente não caleja porque a gente vai lutar MMA, a gente caleja porque a gente um dia vai tomar sei lá de quem, um soco no estômago e eu preciso ter ar pra sair correndo, mesmo assim. Entende o que eu tô falando? Então, assim, o que ela faz, e ela se culpa muito disso, e eu entendo a culpa dela, porque eu também me sentiria culpada, né? De simplesmente, eu quero me desconectar do mundo, e aí vem e pá! Tem uma forma de falar que deu sorte pro azar. Deu sorte pro azar, veio o cara que já tava de olho nela, foi lá e pegou. E, inclusive, ela vê coisas de mulheres que vieram depois dela e ele matou, porque ele matava. Ela fala, algo ele viu em mim que ele, em vez de me matar, ele resolveu o quê? Me deixar presa. Que muito provavelmente, se a interpretação minha não fica clara no livro, era um experimento que ele estava fazendo com ela sobre a capacidade que ela tinha de ser submissa a ele. E durante muito tempo ele estava com a razão, né? Ele manteve ela submissa, a ponto dela não saber falar o nome dela, quando finalmente tudo se resolve, quando ela consegue fugir, inclusive ela foge levando a menina, porque a Emily é muito caótica, a Emily morrendo de ciúmes dessa mulher que ela descobriu que tá morando na casa dele, precisa entrar na casa dele para ver o que tá acontecendo, e aí ela simplesmente vem com essa ideia, e as pessoas começam a aderir, ele é obrigado a aceitar, em fazer uma festa na casa dele. E é assim que a mulher, a Inquilina Silenciosa, aproveita e foge, inclusive com a filha dele. E aí depois, enfim, tudo se resolve. É o final do livro, é um final feliz e tal. Aliás, talvez não seja tão feliz para Emily, que percebeu que o bofe dela era um assassino psicopata. E eu não sei se ela descobre isso, mas a Inquilina descobre fotos da Emily, ou seja, ele estava ali já de olho na Emily para também sequestrá-la e talvez torná-la uma segunda inquilina ou a próxima inquilina, porque a gente não sabia quais eram os planos dele para a mulher silenciosa. Enfim, a Emily descobre que o seu boy não é um príncipe encantado, não é mesmo? E ela tem que lidar com culpa também. Ela tem que lidar com uma culpa de não ter percebido, de ter dormido com o inimigo, de ter olhado para aquela mulher e, na verdade, não ter tido sororidade com ela, mas ela também não tinha como saber. Enfim, essa personagem precisava fazer uma terapia, tá ligado? Claro que a outra também, a Inquilina também. Acho que todo mundo, né? Cecília também, enfim, a terapeuta que pegou essas três aí fez uma boa grana. E aí ela vai até a casa da May, que a gente descobre que se chama May, a moça sequestrada, e para pedir desculpas, para pedir perdão, para ver como ela tá, e ela pede um abraço. Eu já acho que aí a Emily estava sendo muito inconveniente. Mas enfim, termina com as duas se abraçando. Aí eu caí num fórum sobre esse livro, que este livro tem teorias, acho máximas. E aí várias pessoas teorizando que, na verdade, Emily pediu um abraço para May para matá-la. E as pessoas falam assim, você acha que ela matou? Não sei o quê.
Eu não vi isso em nenhum momento, cara. Eu não vi isso em nenhum momento. Então, sei lá, acho que a galera já tá muito chicando a baladeira. Mas pra mim é isso, a Emily estava sendo corroída pela culpa, que não tem porquê, né, minha querida? Você não fez nada, mas enfim. E foi lá pedir perdão para a moça. E fim de A Inquilina Silenciosa, livro de Clemence Michalon, lançado em junho de 2023. Eu não li esse livro, eu peguei esse livro no audiobook, de graça, né, na Audible, né, que você tem que pagar ali uma taxa. Porque a grande maioria hoje em dia dos livros da Audible, você paga a taxa para ouvir, mas aí você tem que comprar, o que eu acho ridículo e absurdo, que para mim devia ser um crime isso. Você já tá pagando o streaming. Mas enfim. E aí esse era um dos títulos que estava ali liberado, e aí eu peguei e acabei ouvindo. Livro divertido, livro bacaninha. A escrita não é a melhor escrita do mundo, mas consegue construir uma linha temporal fluida, um desenvolver dos fatos coerente. Ela é feliz, na minha concepção, em colocar as motivações e os traumas das protagonistas, das 3 protagonistas. E achei, mais uma vez, muito interessante dar a voz a elas e não ao homem, tá certo? Espero que tenham gostado desse episódio. Se você gostou, por favor, compartilha. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, estamos em agregadores pagos, outros públicos. Você consegue fazer esse compartilhamento clicando aí no botãozinho de compartilhar e mandando para o WhatsApp, para os seus amigos, publicando nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito. Teremos mais 2 Li no Livro. Semana que vem, Li no Livros especiais, tá certo? Então não serão de livros, vai ser outra coisa que a gente tá fazendo. Te espero aqui, segunda-feira às 17 horas e também na quinta às 17 horas. E aí a gente sai pro Feliz Natal e pro Feliz Ano Novo, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.